E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo react. Dessa vez vamos reagir a Berserk, mano. Cara, eu não esperava que esse episódio fosse sair hoje. Como vocês estão vendo, eu tô com a mesma roupa ali que eu gravei Kingdom, né? Obviamente porque o episódio saiu no mesmo dia, mano. Saiu hoje, quinta-feira. Bora aí assistir. Galera, depois de tanto. Como é que é o nome? O episódio é foda. O Espelho da Alma Inconstante e o Crepúsculo do Fogo Etéreo. Galera, depois de tanto tempo, finalmente Berserk tá de volta. E é só esse tamanho de vídeo que vocês estão vendo aí mesmo. Porém, galera, esse capítulo, se eu traduzir essa miséria certa do árabe, o que eu acredito que eu traduzi, terá uma das maiores revelações, se não a maior, da história de Berserk. Então se preparem. Opa, interessante. Pô, ele traduziu do árabe, mano. Ele não esperou nem sair em inglês, cara. Doideira, hein? Por isso que eu fiquei espantado dele ter soltado esse episódio hoje. Eu achei que iria soltar só amanhã. E se eu traduzir errado, pelo amor de Deus, me perdoe. O vídeo de hoje começa com algo na água. O som de borbulhar ecoava e o autor dava nota. O que está passando pela mente de Guts? Dentro de um casulo, a mente de Guts divagava enquanto ele afundava mais e mais. Ruim, vida, o fim. Quem dera voltasse ao que era antes. Sim, aos que estavam naquela época. Nada deu certo. Tudo que eu fiz e construí se foi. Era o descontrole de medo que espalhava raiva. A mente de Guts ia para os antigos aliados que ele abandonou e ele continuava. Eu cedi. Eu entristeci. Pessoal, eu sinto muito. Guts se via numa mata escura e sozinho e em seguida voltava devagar. Se eu nunca tivesse ido embora, por que eu sempre avançava sozinho? Se a causalidade não tivesse se concretizado, eles não estariam... Droga. Sim, não há dúvidas disso. Não, é tarde demais para pensar nisso. Guts entrava em posição fetal e continuava enquanto afundava mais e mais. Droga, o que vocês estão dizendo? Cala a boca, vozes malditas. Deixem-me em paz. Por favor, me deixem em paz. De repente, o mar em que Guts se encontrava se tornava escuridão. Em seguida, chamas surgiam e ele ouvia repetidos pedidos para ele olhar. Em seguida, uma entidade de chamas chegava dizendo: olhe para si mesmo. Caramba, é a velha da floresta, mano? Guts era envolvido como um bebê e questionava: O que está acontecendo? Quem é você? A entidade respondia: chegou a hora, ó lutador, ó filho das trevas, ó criatura do limbo, aquele ser entre os mundos, acorde com tudo que tem dentro de si. A mente de Guts era tomada pelas lembranças de uma era de ouro. Ele gritava quando chegava sua infância e também seu nascimento, e a entidade voltava a dizer: da morte da sua mãe você viu vida. Você, nascido do ventre da morte, no limbo intermediário entre o mundo astral e o mundo material. Você não é uma alma nascida com um corpo no fim das contas. Guts via seu eu bebê se juntando com seu eu adulto. Gotas negras como espermas eram vistas fecundando um óvulo. Em seguida, gotinhas de água davam origem a um forte impacto no mundo material. E dali, o casulo onde Guts estava se erguia. O casulo era aberto. Guts abria o olho e seu eu bebê chorava em sua alma. Ele soltava um grito e a entidade dizia em sua mente: uma criatura que jamais deixou o mundo astral desde o seu nascimento. Pô, o Guts então ele tá fora da causalidade desde quando ele nasceu, ele não foi manipulado pela causalidade, porque ele tá ligado ao mundo astral desde quando nasceu, não foi quando ele foi marcado que ele meio que virou carta fora do baralho, ele sempre foi um cara que lutou contra a causalidade, mano. Ele, tipo, não era manipulado pela God Hand, velho. Desde o começo da vida dele.
Você sabia disso? Na verdade, metade de você pertence a ele. Você é como ele. Ó criatura do limbo! O narrador questionava, uma manifestação de si mesmo. Então, o que havia na alma que Guts carregava? E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Pessoal, isso aqui é o despertar do Guts. Se eu traduzir essa bagaça certo, que coisa absurda. O Guts possivelmente virá muito mais forte. Temos que ver se a personalidade do personagem vai mudar, porém eu tô muito ansioso e, pelo amor de Deus, que tenha um próximo capítulo bem breve, que não demore esse tanto. Galera, eu não sei, eu posso estar falando bosta aqui, que eu nunca fiz um mangá, mas será que realmente demora tanto assim pra fazer um mangá? Será que... Eu sei, Berserk é absurdo, uma puta obra, meu mangá favorito, mas essa demora é anormal, foram poucas palavras. Será que demoram tanto pra pensar, é indecisão pra onde vai a história? Não tinham dito que o Miura deixou muita coisa pronta, que eles iriam seguir apenas aquilo e não mudar nada mais? Então por que essa demora? Eu particularmente não entendo. Comentem aí o que vocês acharam desse capítulo absurdo, e se tiver algum erro, galera, na minha tradução eu vou trazer uma versão refeita desse vídeo, então peço desculpas de antemão se tiver algum erro. Se curtiram o vídeo, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram os... Caralho, mano, mas como assim, mano? O Guts é como o Griffith, cara? Não faz sentido, porque o Griffith, ele era um cara totalmente manipulado pela causalidade, mano. A God Hand manipulou ele a chegar até onde ele chegou pra ele causar o eclipse e virar um membro da mão de Deus, mano. Como assim, velho? Exclusivos, é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus. Cara, episódio bizarro. Isso aqui tem que ser explicado, mano. Isso aqui tem que ser explicado melhor, cara. Bora assistir ele de novo. De tanto tempo, finalmente Berserk tá de volta, e é só esse tamanho de vídeo que vocês estão vendo aí mesmo. Porém, galera, esse capítulo, se eu traduzir essa miséria certa do árabe, o que eu acredito que eu traduzi, terá uma das maiores revelações, se não a maior, da história de Berserk. Então se preparem, e se eu traduzir errado, pelo amor de Deus, me perdoem. O vídeo de hoje começa com algo na água. O som de borbulhar ecoava, e o autor dava nota. O que está passando pela mente de Guts? Dentro de um casulo, a mente de Guts divagava enquanto ele afundava mais e mais. Ruim, vida, o fim. Quem dera voltasse ao que era antes. Sim, aos que estavam naquela época. Nada deu certo. Tudo que eu fiz e construí se foi. Era o descontrole de medo que espalhava raiva. A mente de Guts ia para os antigos aliados que ele abandonou e ele continuava. Eu cedi. Eu entristeci. Pessoal, eu sinto muito. Guts se via numa mata escura e sozinho, e em seguida voltava devagar. Se eu nunca tivesse ido embora, por que eu sempre avançava sozinho? Porra, o Guts se culpa muito, mas... Porra, o culpado de tudo foi o Griffith, dele ter pego a princesa, caralho. Não o Guts. Aí alguns vão falar, mas o Griffith fez isso só porque o Guts fugiu. Foda-se, mano. A culpa é do Griffith, não do Guts. O Griffith devia ter, mano, botado a mão na consciência em vez de ter agido por impulso. Se a causalidade não tivesse se concretizado, eles não estariam... Droga. Sim, não há dúvidas disso. Não. É tarde demais pra pensar nisso. Guts entrava em posição fetal e continuava enquanto afundava mais e mais. Afinal, você não pode culpar os outros pelos seus próprios atos, tá ligado? Droga, o que vocês estão dizendo? Cala a boca, vozes malditas. Deixem-me em paz. Por favor, me deixem em paz. De repente, o mar em que Guts se encontrava se tornava escuridão. Em seguida, chamas surgiam e ele ouvia repetidos pedidos para ele olhar. Em seguida, uma entidade de chamas chegava dizendo... Parece muito a Flora, né, mano? A velha da floresta. A amiga do Skull Knight. Olhe para si mesmo. Guts era envolvido como um bebê e questionava. O que está acontecendo? Quem é você? A entidade respondia. Chegou a hora, ó lutador. Ó filho das trevas. Ó criatura do limbo.
aquele ser entre os mundos, acorde com tudo que tem dentro de si. A mente de Guts era tomada pelas lembranças de uma era de ouro. Ele gritava quando chegava sua infância e também seu nascimento. E a entidade voltava a dizer: Mano, essa parte que a entidade fala que ele nunca fez parte desse mundo, ele sempre teve ligação com o mundo espiritual, cara, é muito bizarro, mano. Significa que o Guts jamais foi manipulado pela causalidade, mano. Pelo menos não era, né, pra ele ser manipulado ou manipulável pela causalidade. da morte da sua mãe você viu vida. Você, nascido do ventre da morte, no limbo intermediário entre o mundo astral e o mundo material. Você não é uma alma nascida com um corpo no fim das contas. Dizia seu eu bebê se juntando com seu eu adulto. Gotas negras como espermas eram vistas fecundando um óvulo. Em seguida, gotinhas de água davam origem a um forte impacto no mundo material. E dali, o casulo onde Guts estava se erguia. Eu lembrei de uma teoria maluca que falava que o. Como é que chama? O Zod era pai do Guts, cara. E, mano, muita gente vai pirar nessa teoria por causa dessa cena aqui, velho. Do bagulho que parece uns espermas negros aí fecundando um óvulo, tá ligado? Muita gente vai interpretar isso aí de forma errada, eu acho. Vão achar que ele realmente é filho do Zod. Fecundando um óvulo. Em seguida, gotinhas de água davam origem a um forte impacto no mundo material. E dali, o casulo onde Guts estava se erguia. O casulo era aberto. Guts abria o olho e seu eu bebê chorava em sua alma. Ele soltava um grito e a entidade dizia em sua mente: uma criatura que jamais deixou o mundo astral desde o seu nascimento. Você sabia disso? Na verdade, metade de você pertence a ele. Metade de você pertence a ele. Mano, mas em que sentido, tá ligado? Você é como ele. Ó lá, você é como ele e tipo o Griffith do outro lado, mano. Criatura do limbo. O narrador questionava, uma manifestação de si mesmo. Então, o que havia na alma que Guts carregava? E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Pessoal, isso aqui é o despertar do Guts. Se eu traduzir essa bagaça certo, que coisa absurda. O Guts possivelmente virá muito mais forte. Temos que ver se a personalidade do personagem vai mudar, porém eu tô muito ansioso e, pelo amor de Deus, que tenha um próximo capítulo bem breve, que não demore esse tanto. Galera, eu não sei, eu posso estar falando bosta aqui, que eu nunca fiz um mangá, mas será que realmente demora tanto assim pra fazer um mangá? Será que... Eu sei, Berserk é absurdo, uma puta obra, meu mangá favorito, mas essa demora é anormal, foram poucas palavras. Pra mim essa demora aí, mano, eu acho que é indecisão, cara. Por mais que o Miura tenha deixado muita coisa, eu acho que não deixou coisas o suficiente, tá ligado? Tipo Game of Thrones, por exemplo. O George R. Martin, ele contou o final que ele queria pros showrunners de Game of Thrones. Só que ele não contou como chegar nesse final, tá ligado? Aí os showrunners de Game of Thrones fizeram uma merda do caralho, mano. Cagaram totalmente na série. E, mano, o meu medo é o Miura ter feito isso, tá ligado? Ele não ter dado informações o suficiente, ter dado só o final que ele desejava pra Berserker e agora cabe ao. Nossa, eu esqueci o nome do amigo do Miura aí que assumiu a obra e o estúdio também. Mas agora cabe a eles aí acharem o caminho mais coerente pra chegar no final que o Miura disse que queria pra Berserker, né, mano? Eu espero aí que o Miura tenha deixado coisas o suficiente pra eles não cagarem na obra, né, mano? Que nem os showrunners de Game of Thrones.
Bom, então é isso aí, episódio curto aí. Eu acabei assistindo ele meio que duas vezes de tão curto que era pra tentar entender e ainda assim eu não entendi muita coisa, mas é interessante. Aparentemente, parece que todas as escolhas que o Guts fez não foi manipulado pela causalidade. Pelo que parece aqui, mano. Afinal, o Guts parece que ele sempre pertenceu ao mundo espiritual. E como vocês sabem, criaturas astrais não podem ser manipuladas pela causalidade. Então, tudo que o Guts fez ali meio que foi escolha própria, mano. Aparentemente. Interessante. Agora, fudeu, né? Vamos esperar até ano que vem para pro próximo episódio sair e nós entendermos aí toda essa história maluca. E vamos ver se a gente entende melhor essa ligação que o Guts tem com o Griffith aí, mano. Essa viagem louca aqui, ó. Vamos ver se a gente entende também se realmente é isso mesmo, se o Guts ele é um ser meio que astral e a causalidade nunca manipulou ele, mano. Se for isso, cara, ele nem precisava ser um marcado, tá ligado? Pra ser alguém fora do controle da God Hand. Cara, bizarro aí, bizarro. A gente vai ter que esperar aí o próximo episódio pra entender melhor essa história aí, pra ver se o Guts nunca foi manipulado pela causalidade ou sei lá, mano, ou se eu interpretei errado isso aqui, pode ser algum erro de tradução do Jeter também, mas eu acho que não, mano. Pode ser aí que isso aqui realmente foi um plot twist, tá ligado? E que todas as escolhas do Guts foi por conta própria mesmo e não uma manipulação da causalidade e da God Hand. Interessante. Mas, por enquanto, só especulação, né? Agora a gente vai ter que esperar quase um ano aí pra lançar outro episódio pra gente entender tudo isso de verdade. Então é isso, galera. Fui!